Até agora nós estudamos o que acontece com o organismo quando os níveis de glicemia estão elevados e vimos ainda as principais funções da insulina no metabolismo de todos os macronutrientes. Nessa videoaula a gente vai estudar as principais funções do glucagon no metabolismo dos nutrientes. Não sai daí. Nós já sabemos que quando os níveis de glicose na corrente sanguínea estão elevados, quem entra em ação é a insulina, fazendo com que esse excesso de glicose na corrente sanguínea seja colocado dentro das células. Por outro lado, quando os níveis de glicose na corrente sanguínea estão baixos, quem entra em ação é o hormônio chamado glucagon, que é um hormônio secretado pelas células alfa, lá das ilhotas pancreáticas, como nós vimos em aulas anteriores. Esse hormônio ele também é conhecido exatamente por aumentar a glicose na corrente sanguínea por hormônio hiperglicêmico. E ele tem diversas funções que são exatamente opostas às funções da insulina. Mas como é que esse hormônio, o glucagon, atua no metabolismo da glicose? De duas formas principais. O glucagon vai atuar aumentando o processo de glicogenólise, ou seja, ele vai atuar quebrando o glicogênio hepático e liberando glicose para a corrente sanguínea. Isso faz com que os níveis de glicose aumentem. A outra forma é que o glucagon também estimula a gliconeogênese, que é o processo de formação de glicose por outros substratos que não são os carboidratos, como os aminoácidos, por exemplo. Dessa forma é que o glucagon consegue aumentar consideravelmente os níveis de glicose na corrente sanguínea. Porém, quando a concentração de glucagon está bem acima dos níveis máximos, vão acontecer outros efeitos. Por exemplo, o glucagon vai ativar a lipase lá nas células adiposas, favorecendo a quebra dos triglicerídeos. E isso vai disponibilizar ácidos graxos na corrente sanguínea. Além disso, o glucagon vai inibir o armazenamento de triglicerídeos no fígado. E isso impede o fígado de remover os ácidos graxos da corrente sanguínea. Como é que acontece a regulação da secreção de glucagon? Ou seja, o que faz o pâncreas secretar mais glucagon ou parar de secretar glucagon? Primeiro, o principal controlador da secreção de glucagon pelo pâncreas é exatamente a concentração de glicose na corrente sanguínea, assim como acontece também com a insulina. Quando os níveis de glicemia estão elevados, o pâncreas não tem por que secretar glucagon, porque os níveis de glicemia já estão altos. Se a função do glucagon é aumentar os níveis glicêmicos, então não tem por que o pâncreas secretar glucagon quando os níveis de glicose estiverem aumentados na corrente sanguínea. Porém, quando os níveis de glicose na corrente sanguínea estão baixos, isso já serve de estímulo para a ativação da secreção do glucagon pelo pâncreas. Então não esqueça, em situações de hipoglicemia, quando os níveis glicêmicos estão baixos, quem vai atuar é o glucagon para fazer com que essa glicemia aumente. Em situações de hiperglicemia, quem vai atuar é a insulina, retirando esse excesso de glicose da corrente sanguínea. Entretanto, nem todas as funções do glucagon são opostas às funções da insulina. Por exemplo, quanto aos aminoácidos que estimulam a secreção de insulina, eles também estimulam a secreção de glucagon. Quando tem muito aminoácido disponível, por exemplo, logo depois das refeições, esses aminoácidos vão estimular tanto a insulina, a secreção de insulina, quanto a secreção de glucagon. Esse efeito é importante porque o glucagon vai utilizar esses aminoácidos para formar mais glicose pelo processo de gliconeogênese que nós já explicamos em videoaulas anteriores. Lembra que nós falamos em videoaulas anteriores de um hormônio chamado somatostatina? Pois bem, esse hormônio que é secretado lá pelas células delta das ilhotas pancreáticas, ele também inibe tanto a secreção de glucagon quanto a secreção de insulina. Ele inibe os dois hormônios. Outro detalhe bastante importante é que os exercícios físicos também aumentam a secreção de glucagon. Os exercícios físicos mais intensos chegam a promover aumento de 4 a 5 vezes da secreção de glucagon. Não se sabe ainda ao certo por que o exercício físico promove esse efeito, já que nem sempre nos exercícios físicos ocorre queda da glicemia.
Parece que esse efeito está associado ao aumento da circulação de aminoácidos, mas isso não é ruim, esse efeito é bom, porque ele impede exatamente que ocorra a queda da glicemia. Bom, mais uma vez, espero que você tenha compreendido, te vejo na nossa próxima videoaula, um grande abraço e até mais!